Efésios. Vamos dar um passozinho em Efésios. Antes de irmos à ceia do Senhor. Aleluia. Diga, Pai, eu abro o meu coração. Que o Teu Espírito e a Tua Palavra traga luz a ele. E eu possa viver a realidade de ser igreja. Em nome de Jesus. Amém. Efésios, no capítulo 4, onde nós estamos no nosso estudo. Agora o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons ministeriais. Os dons ministeriais. Os dons ministeriais, eles são dados para unir e edificar a igreja. São dados para servir. Diga servir. Diga outra vez de boca cheia, diga servir. Ministério não é status. Nós vivemos dias em que ministério virou status. Ministério é serviço. Ministério não é status, ministério é serviço. A Bíblia vai deixar isso muito clara. Ele deu a igreja para servir. Vamos ler no capítulo 4, no versículo 8 e no versículo 9. Olha o que é que ele vai dizer. Diz assim a palavra. No versículo 7 ele diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O Verbo se fez carne e veio morar entre nós. Preste atenção a isso para você entender o que aqui Paulo está aqui dizendo. Jesus veio em forma humana a esta terra, 100% homem, viveu como homem, andou como homem, assumiu sobre si a culpa do nosso pecado e levou até a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus exerce dois ministérios simultaneamente. Ali, ele é o sacrifício de Deus para tirar o pecado do mundo, mas ali, ele também é o sacerdote que oferece o sacrifício. Quem oferece o sacrifício é o sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, amados? Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aonde? Na cruz do Calvário. Ali naquela cruz, o Pai não podia olhar para Jesus. A maior dor de Jesus não foram os cravos, nem o chicote, nem a coroa de espinho. A maior dor de Jesus é o momento em que, na eternidade, único, o Pai não pode olhar para Jesus. É o único momento em que a Trindade se desfaz. É o único momento em que Deus, o Pai e o Verbo não estão em plena unidade. Jesus olha para o céu e diz: por que me abandonaste? O Pai voltou as costas contra Jesus. Por quê? Porque sobre ele estava o meu pecado e o seu pecado. Assim como Adão foi expulso da presença de Deus por causa do pecado, é como se Jesus também fosse expulso da presença do Pai por causa do pecado. Só que o pecado de Adão foi cometido por Adão. O pecado que fez com que o Pai não olhasse para Jesus não era de Jesus, era meu e seu. Ele era a oferta pelo nosso pecado. Mas, queridos, ele sente a dor da ausência do Pai. O céu se escurece, a terra vira em trevas, era 3 horas da tarde, há uma escuridão, e ele dá um grito e diz: está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A oferta está plena, a oferta está perfeita, a oferta está completa. Preste atenção aqui em mim. Eu disse que eu vou chamar pelo nome. A oferta está perfeita. Ele se entregou perfeitamente, e perfeitamente ele morreu pelos nossos pecados, ofereceu-se como oferta pelo nosso pecado. Ele vai ao lugar que era nosso.
A cruz era para nós. A morte era para nós. Ele assume para ele. Ele é sepultado. Ele vai até o inferno. Ele desce até o Hades. O apóstolo Pedro, não tenho tempo para falar disso, mas o apóstolo Pedro diz que ele prega aos mortos. Esse pregar é proclamar. Ele anuncia. Pode tirar essa música de fundo, por favor, filho? Ele anuncia. Ele proclama que a profecia se cumpriu. Ele entra na região dos mortos e ele se apresenta para que os que morreram na esperança possam ter certeza. Deus cumpriu a sua palavra. Gênesis 3,15 se cumpriu. A semente da mulher veio e esmagou a cabeça de Satanás. Ele vai e anuncia. Ele vai também ao seio de Abraão, onde está Davi, onde estão Abraão, Isaque e Jacó, onde estão os salvos que não viram ele. E cumpre-se o Salmo 24, quando Davi diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Ele entra, glorioso, ele desce, ele paga o preço, e ao terceiro dia ele ressuscita, aleluia, para a nossa justificação. Mas ainda há algo que ele tem que fazer. Ele precisa levar o sangue da nova aliança e purificar o santuário do céu, porque o santuário da terra, que o Cordeiro Pascal purificava, era uma figura. Ele tinha que purificar o eterno, o verdadeiro. E ele sobe. Lembra quando Maria Madalena, encontra-se com ele no túmulo e corre para tentar abraçá-lo. E ele diz: não me toque, não encoste em mim. Por quê? Porque ainda não subi ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Quando o cordeiro era morto, o sacerdote tinha que se purificar totalmente para poder entrar no Santo dos Santos, levando o sangue inocente. Se o sacerdote tocasse em alguém, ele ficava impuro, não podia entrar no Santo dos Santos. Maria não podia tocar em Jesus, porque agora Jesus deixou de ser o cordeiro, agora Jesus deixou de ser o sacerdote, e ele passa a ser o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai levar o sangue do cordeiro, que é ele mesmo, ao Santo dos Santos, para purificar o lugar onde o pecado começou. Onde o pecado nasceu? No céu. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele sobe ao céu. Mas há algo que acontece. Aqui Paulo vai dizer, por revelação divina. Ao subir, olha o que é que diz. Olha o que é que ele vai dizer. Subindo ao alto, versículo 8, ele levou cativo o cativeiro. Diga: cativo o cativeiro. Pastor, quando é que Jesus toma a chave do inferno? Quando ele sobe. Às vezes nós temos uma ideia de um inferno lá embaixo. Mas não existe baixo, porque a terra é redonda. Ei, gente, a terra é redonda, viu? Aleluia. Terra é redonda, não é com essa história não. Terra é redonda. Então, onde é lá embaixo? Você tem esse céu, firmamento, que nós estamos vendo, onde está o sol, a lua, as estrelas. Você tem o que nós chamamos de segundo céu. O que é o segundo céu? A morada dos demônios. É como se você pegasse em círculo e você colocasse a terra, o universo em círculo. Primeiro céu, firmamento. O segundo céu, você faz um outro círculo. Quem que mora no segundo céu? Satanás e os seus demônios. E depois você vai ter o terceiro céu. Quem que mora no terceiro céu? O Senhor. Os céus do Senhor, terceiro céu, mais elevado. Como é que eu sei disso? Ô irmão, tem um monte de texto na Bíblia. Mas hoje é cedo, não dá para entrar muito. Mas vou só soltar aqui. Depois eu vou digerindo devagar. Olha Daniel. Quando Daniel está lendo Jeremias e descobre que o cativeiro... Eu vou soltar a metralhadora, viu? Daniel está lendo Jeremias e descobre que o cativeiro babilônico vai demorar 70 anos. Ele faz as contas e descobre que os 70 anos se passaram. E ele entra em oração. Para que aconteça o cumprimento da profecia. E nada acontece. Ele entra em jejum, 21 dias. E depois do jejum, um anjo aparece a Daniel e diz: Daniel, homem muito amado, no momento em que tu colocastes a orar, Deus me enviou do céu. Pensa, terceiro céu. Mas o príncipe da Pérsia me reteve. Aonde? No segundo céu.
Por que o príncipe da Pérsia se o cativeiro era babilônico? Porque depois do cativeiro babilônico viria o cativeiro medo-persa, ou o império medo-persa. Os medos e os persas se uniram em aliança, derrubaram o império babilônico e assumiram o poder. E para cada império há um principado operando das trevas para tentar influenciar aquele império. E o império dos medos e dos persas não queria que a mão de obra do império babilônico fosse perdida, que era um povo judeu e não queria liberar, não queria deixar a profecia se cumprir. E aí eu aprendo mais uma coisa: a palavra de Deus não se cumpre automaticamente na minha vida. Não é porque Deus falou que vai acontecer. A profecia revela o desejo de Deus. Só isso. Mas eu preciso tomar a profecia e gerar. Daniel entra em jejum. Aí ele disse: por causa das tuas orações, louvado seja Deus. O que é que ele disse? Por causa das tuas orações, Deus enviou Miguel. Por que Deus enviou Miguel? Porque a briga era de príncipe. E a hierarquia no mundo espiritual que é respeitada tanto no reino de Deus como no reino das trevas. Daniel orou, Deus mandou um anjo. O anjo chegou no segundo céu e encontrou um príncipe. Anjo não tem autoridade para brigar com um príncipe, nunca vai ganhar. Mesmo sendo das trevas, mesmo sendo das trevas. Daniel continuou orando, Deus mandou reforço. Quem foi o reforço? Miguel, um outro príncipe. Aí ele fica brigando com este príncipe e o anjo vem trazendo a resposta para Daniel. Então isso já me mostra uma organização. Terceiro céu, morada de Deus. Segundo céu, demônio. Primeiro céu, o firmamento. O apóstolo Paulo diz: eu conheci um homem que foi levado ao terceiro céu. E ouviu coisas que não é lícito ao homem dizer. Não sei se no corpo ou fora do corpo, só sei que foi. Paulo estava falando dele, quando foi arrebatado e levado ao terceiro céu. Então imagina, o primeiro céu é firmamento, o segundo céu morada dos demônios, o terceiro céu, o trono de Yahvé. E acima de Yahvé, não há nada acima do Deus Todo-Poderoso. Agora imagina que toda oração que você faz aqui tem que passar primeiro pelas queixadas de Satanás. É por isso que a oração é guerra espiritual. Até ela chegar no céu você tem que fazer pressão. Porque quando ela passa, ela tem que passar pelo cão. Não tem jeito. É aí que vem a resistência. É aí que vem a oposição. Não é aqui embaixo. Nós vamos falar disso quando nós chegarmos no capítulo 6 de Efésios. Não é aqui embaixo. Quando Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, ele está dizendo não é na esfera física. O que é carne e sangue? É aquilo que eu vejo. Não é nesse céu. Eu vejo tudo nesse céu. A olho nu, binóculo ou astronave, eu vejo tudo nesse céu. Então, a minha guerra não está na esfera desse céu. Nem está no terceiro céu, porque eu não estou em guerra com Deus. Se não está nesse céu, porque eu vejo. Se não está no terceiro céu, porque lá é a minha morada. E a morada de Deus, onde é que está a minha guerra? No segundo céu. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês. Quando Jesus sai deste céu firmamento em direção ao terceiro céu e ele passa no segundo céu, ele toma as chaves do abismo naquele lugar. É isso que Paulo diz, que subindo ele levou cativo o cativeiro. O que é isso? É nessa posição que ele destrona principados e potestades e todo o poder de Satanás é vencido. Ele tem as chaves do inferno nas suas mãos. Agora veja, irmãos, o que é que eu quero dizer. O que é que tem a ver isso com dons ministeriais? Porque é nesse contexto que Paulo vai dizer que ele subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Onde é que entra o ofício ministerial? Ministério não é cargo. Ministério não é status. Ministério é uma posição espiritual. Ministério fala invisivelmente. Você tem um irmãozinho na igreja. Irmão João. Figura. Irmão João está aqui na igreja. Aqui na igreja, quem é o irmão João? O irmão. Só que ele é um sargento, um policial. Que na igreja, sem suas fardas, sem suas insígnias, ele é um irmão, não tem autoridade de nada, é só um irmão. Mas quando ele se reveste das suas fardas, das suas insígnias, ele passa a ser uma autoridade. Isso é ministério.
Quando alguém desavisado vai expulsar um demônio e diz assim, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega, olha o que é que o demônio diz. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Vocês quem são? Que autoridade vocês têm? Ministério é autoridade. Autoridade contra quem? Principados e potestades. Ministério é briga com o demônio. Ele levou cativo o cativeiro. E aí vai continuar dizendo. Se eu tivesse tempo hoje. Ele levou cativo o cativeiro. Versículo 11. E ele mesmo deu. Diga ele mesmo. Diga outra vez, diga ele mesmo. Irmãos, igreja não unge ninguém. Igreja reconhece uma unção. Se Deus não te chamou para o ministério, não entra não. Até porque o mundo espiritual nunca vai reconhecer você. É Deus que separa. É Jesus que estabelece. Jesus disse assim, olha uma coisa que eu acho mais tremenda na Bíblia, quando Jesus diz assim, a seara é grande e poucos os ceifeiros. Sabe o que é que ele diz? Orem para que o Senhor da seara envie ceifeiros. Eu não tenho nenhuma autoridade para ungir ninguém, nada. A igreja ela só reconhece uma unção que o Senhor Jesus deu a alguém. E se Ele deu, acabou. E a unção se manifesta. A unção produz. Pelos vossos frutos conhecereis. Ultimamente tem surgido umas brigas bobas, né? Umas discussões, eu considero boba. Mulher pode ser pastora? Vocês esqueceram que na nova aliança já não há mais escravo nem livre, nem judeu nem gentil, nem homem nem mulher? Deus não unge sexo, Deus unge o homem recriado em Cristo Jesus. Mas no templo não podia ter mulher, não tinha um sacerdote mulher. Era nem negro. Sim. Nem negro, nem nenhum tipo de deficiência. Se você fosse zaroio, não podia ser sacerdote, nem entrar no templo. Se nós vamos viver isso, vamos ter que tirar todos os pastores ceguinho, aleijadinho, vesgo, neguinho, que tem só a pílula, né? Principalmente no meio pentecostal, né? Tem pastor negro que só. Não tenha. E aí? A dificuldade que Israel teve de reconhecer uma comunidade de judeus da Etiópia só que era negro. Vocês sabem por que Miriam ficou leprosa? Vocês sabem? Qual foi a briga de Miriam? Porque Moisés casou com uma negra. Aquilo foi preconceito puro. Uma cuxita. Cuxi é África. Então, irmãos, quem dá a unção? Deus. Eu quero saber se você é mulher, homem, menino. Eu quero saber se Deus separou você. Você vai lidar com algumas exceções do Antigo Testamento. Me diz uma coisa. E Débora? Quem era Débora? Mas Débora era uma exceção. A exceção aumentou no Novo Testamento. É uma lapa de mulher, agora um bando de mulher. Tudo cheio da unção do Senhor. E acabou. A mulher, eu acho tão engraçado. Você pega uma pessoa como Joyce Meyer. Quantos milhares de pessoas já foram alcançadas através do ministério daquela mulher? Aí você coloca um vídeo dela na televisão, aparece uns, perdoe-me o tempo que eu vou dizer, idiota, que nunca ganhou uma alma para Cristo, dizendo assim, a mulher fique calada. Ô sua anta, se essa mulher tivesse calada, milhares de pessoas teriam ido para o inferno. Mas o teu machismo, o teu preconceito, a tua ignorância, prefere que vá multidões ao inferno do que ver uma mulher pregando. Cala a tua boca! Povo mais bobo. Não é, gente? Ué, você é livre, você acha que mulher não deve ser pastora? Não vá para uma igreja que a mulher seja pastora. Vá para a igreja que só tem um homem, pronto. Tem igreja para todo gosto. Agora vai perder tempo com babaquice? Ele deu essa autoridade. Aleluia. Autoridade. Ele deu. Diga a ele quem dá.
E aí ele vai trazer aqui, olha. Primeiro, debaixo dessa autoridade. Ministério é autoridade. E olha, outra coisa que eu quero dizer. Não existe hierarquia dentro do ministério, viu? Outra babaquice dos nossos dias. Aí fulano é apóstolo. Apóstolo é maior do que pastor. Aonde está escrito isso? Que besteira é essa? O único que é maior no meio da igreja é o supremo apóstolo, Jesus Cristo de Nazaré. Ele que dá os dons. E o resto é tudo igual. Oxi. Que coisa na bexiga é essa? Vem o Espírito em mim, tem você? Nada a ver essas besteiras. Olha o que é que ele vai dizer aqui. Não vou mexer muito nisso. Pastor, o senhor reconhece apóstolos nos nossos... São as perguntas que chegam em mim direto. O senhor reconhece apóstolos nos nossos dias? Não vou responder. Alguns pingado, sim. Reconheço. Os outros, eu chamo. Se quiser que eu chame você de apóstolo, eu chamo. Eu chamo o Papa de Papa. Mas não venha pensar que eu vou achar que você é tão apóstolo como Paulo, Pedro, Tiago e João, porque está longe, hein, neguinho? Não é mesmo. É só um apelido. Só um apelido. Apóstolo, não sei quem. Eu fico olhando e, meu Deus, eu teria até vergonha. Tem alguns, tem. Mas é raro. É raro. Irmãos, Jesus pregava para uma multidão. Do meio da multidão ele só conseguiu tirar 12. E dos 12 um ainda se perdeu. Hoje em dia o povo ordena 1000 apóstolos de um dia. O cara tem uma igreja, é apóstolo. Não vou entrar por isso aí não. Mas tem apóstolo no Novo Testamento fora os 12? Tem. Nós temos até uma mulher na Bíblia que é apóstola. Leia Romanos 16. Um dia estava um debate na internet sobre esse negócio de apóstolo, não pode apóstolo, não apóstolo. Eu disse assim, então, por favor, eu peguei e escrevi lá assim, mas joguei água fria na fervura do povo. Me explique Romanos capítulo 16. Menino, todo mundo ficou calado, nunca mais tocaram no assunto. Estou esperando a resposta até agora. Romanos 16, 7. Olha o que é que diz. Saudai a Adrônico e a Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos. Quem é Júnia? Aí tem uns que estão tão fanáticos que dizem que Júnia é um homem. Ah, pô. Ele tem que pedir para curar muito, né? Do trauma que é da mãe dele de ter botado o nome de mulher. Porque... Entre os apóstolos, Júnia era uma pessoa que os apóstolos respeitavam. Entre os apóstolos. Os melhores exegetas sabem que aqui se trata de alguém que era tão apóstolo quanto os apóstolos. E isso aqui é uma espinha na garganta de todas as escolas teológicas do mundo. Porque não consegue explicar isso aqui. Quem era essa mulher? Irmãos, o Espírito Santo faz o que ele quer. Amém, amados? Amém. Então eu fico calado, fico calado. Primeiro que ele deu, apóstolo. O que é um apóstolo? Um apóstolo é um enviado. No Novo Testamento, a palavra mais usada... Você sabia qual era o termo mais usado? Uma palavra que pode ser traduzida também, que é a mesma raiz, é apóstolo. Missionário. Não existe a palavra missionário no Novo Testamento. Missionário é um apóstolo. É aquele que vai. É aquele que vai desbravar. É um apóstolo. A maioria das igrejas não tem apóstolo, mas tem missionário, né? Não ordena mulher pastora, aí consagra missionária, é apóstola. Não tem na Bíblia a palavra missionário. Missionário é apóstolo. Mas por causa do preconceito, não usa a palavra apóstolo e usa a palavra missionário. É igual batismo. Batismo significa mergulho. Mas por causa dos que batizam por aspersão, ninguém traduziu a palavra. Ficou uma palavra transliterada do grego. Mas a palavra batismo, ela não é português nem inglês. Ela é grego. Batismo, bapto, mergulho. Mas como é que a gente vai fazer com os que batiza por aspersão? Se colocar, traduzir a palavra. Então deixa sem traduzir. É a mesma coisa. Se a gente for dizer que tirar quem carrega o nome de missionário e colocar apóstolo, vai dar um problema. Mas é missionário. É enviado. Diga apóstolo. Profeta. O que é um profeta?
Vou só bater, não vou entrar, porque senão tem que ministrar a ceia. O que é um profeta? Ei, deixa eu dizer um negócio. Isso aqui não é dons carismatas, viu? Quando Paulo diz todos podeis profetizar, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é ofício. Profeta aqui é vidente. Profeta aqui é aquele que mostra o caminho. Profeta é aquele aqui que determina para onde vão as coisas. É aquele que vê no futuro. Não é aquele que chega... Eis que eu te digo, varão. Não, não é esse não. Esse todo mundo pode ser. Todos podem profetizar. Para edificar, consolar, advertir. Isso aí é um dom que opera na igreja. Amém, amados? O profeta é aquele que prevê acontecimentos futuros. O profeta é aquele que diz o que vai acontecer lá no futuro. Então ele tem a ver com o corpo de Cristo. Não é com o indivíduo. Evangelista, todo mundo sabe que é evangelista, né? O evangelista é aquele que é consumido pela cruz do Calvário. Nós tivemos dois grandes evangelistas que infelizmente partiram ultimamente para a glória. O reverendo Billy Graham e o Reinhard Bonk. Billy Graham pregou para mais de 150 países. Reinhard Bonk ganhou a África para Cristo. Ministério muito diferente, porque um era tradicional, o outro pentecostal. Mas ambos ganharam multidões para o Senhor. A mensagem da cruz. Nunca vi uma pessoa tão apaixonada pela cruz como o Reinhard Bonk. A mensagem dele era salvação, salvação, salvação. Toda vez que ele ia em qualquer lugar, ele só pregava sobre salvação, salvação, salvação. Uma vez teve um jantar para os mantenedores, eu sempre conto isso. Teve um jantar para os mantenedores do ministério dele, só tinha pastor. E todo mundo ficou se perguntando assim, eu quero saber o que, é que ele vai pregar, que ele ia pregar. Quero saber se ele vai pregar sobre salvação aqui, só tem pastor. Mas não deu outra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E pregou sobre salvação. E todo mundo disse assim, mas a gente só tem pastor aqui. E fez um apelo. Quando fez o apelo, os garçons se converteram tudinho e vieram aceitar Jesus. Ele disse, vocês estão pensando que eu estava pregando aqui, pensando em vocês que são salvos? Eu estava olhando, era para esses garçons que estão servindo aqui e nenhum era salvo. Será que o cabelo é evangelista? O evangelista, ele quer pregar, ele quer perdido, ele quer ir atrás dos pecadores. O Senhor deu à igreja. Amém, amados? E pastores, alguns acreditam que pastores e mestres é a mesma coisa. Outros colocam como dois ministérios diferentes. Eu acredito que são dois ministérios diferentes. O pastor é aquele que cuida, que aconselha, que discipula, que disciplina. E o mestre é aquele que ensina a palavra. Certo? Então ele estabeleceu na igreja. Para quê? Diga, para o aperfeiçoamento dos santos. Olha, irmãos, a palavra aqui é catartismo. Tem um sentido de consertar algo que foi quebrado. Isso é aperfeiçoar. Restaurar um osso quebrado. No capítulo 4, versículo 12, ele diz que é para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual é a finalidade de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres? A edificação da igreja. Até que nós cheguemos à plenitude de Cristo. Enquanto nós não chegarmos à plenitude de Cristo, nós precisamos de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Não necessariamente você vai carregar o título, esse nome. Eu fujo. Quando o apóstolo Valnice veio no aniversário, me deu um banho de óleo e falou um negócio lá que todo mundo traduziu. Apóstolo, aí lá veio o povo, pastor. Aí o senhor, eu disse, para, não. Que conversa de apóstolo? Não sou. Eu acho que se existe uma unção que flui em mim, é de mestre. Mas não entro em onda, gente, de modismo. Não entro. Tem os pés no chão. Eu acho isso umas besteira, que eu não vou entrar num negócio desse. Não, ministério não é status. E eu não vou entrar numa briga para a qual o Senhor não me chamou, que aí a briga é minha. Ministério é confronto espiritual. Não vou entrar num confronto que Deus não mandou eu entrar, que aí eu que vou pagar o pato. Quero isso para mim, não. Aí depois você vê a igreja se arrebentando, aí você vê as pessoas levando paulada de tudo quanto é lugar, aí você vê a pessoa na sua vida toda se arrebentando. O que é? Você comprou uma briga que Deus não mandou você comprar. Fique na sua. Não, eu continuo pastor Orlando. E se quiser me chamar de Orlando, também chamo. Não tem nada não.
Não tenho essas besteiras. Eu sou apenas um menino de recado de Deus. Pronto. Eu gosto de falar do Evangelho. Só isso, mais nada. Ministério para mim é isso. É vida, é servir. Que status? Considero ninguém inferior a mim, nem me considero superior a ninguém. Isso é uma besteira. Isso é doença emocional. Não é? Aí não vai, a igreja é pesado, o ministério é pesado. Também você colocou um monte de peso na sua vida. Para quê? Jesus sentava comigo com o povo. Pedro era um pescador. Homem simples. Mão calejada. Agora vem essas estrelas gospel. Vai para Hollywood. Esse evangelho não nasceu em Hollywood, não. Nasceu na cruz do Calvário, meu querido, viu? Não tem lugar para isso, não. Ninguém é melhor do que ninguém. E o povo me respeita. Meu irmão, o povo me respeita pela unção de Deus que vem na minha vida. E não pela roupa que eu visto, o carrão que eu ando, o título que eu carrego. Eu nem gosto de me apresentar. O meu personal trainer, ele não sabe, ele é ortodoxo, ele não sabe separar o que é pastor do que é padre. Aí ele vivia me chamando de padre. Disse, não, filho, pelo amor de Deus. Chame não, filho, eu já... O André que faz isso, aquele nego velho ali, vontade de dar umas bufetas. Chame não. Me chame não. Aí ele disse, como você sabe tudo? Eu disse, essa história de sabe tudo já chegou até... Eu vou me chamar de professor, ele me chama de professor. Professor para lá e professor para cá, e todo mundo me chama de professor. Quem eu sou? Orlando, filho de seu Inácio. Estou negando a unção de Deus na minha vida? Não. Reconheço a unção de Deus na minha vida, mas não transformo ela num status. De nada. Eu sirvo a Deus no ministério com temor e tremor. Porque eu sei que um dia eu vou prestar conta. Na Bíblia não tem nenhum versículo dizendo, ai de vós, ovelha, que maltrata os pastores. Mas tem um bando dizendo, ai de vós, pastores, que maltrata as ovelhas. Estamos na roça. Fiquemos de pé. Vamos cear? Vamos nos renovar em Deus? Nós temos uma aliança com o Senhor, amém, irmãos? Você tem uma aliança com Deus? A sua aliança com Deus coloca você em aliança com seu irmão. Dê um abraço na pessoa que está aí perto de você, bem apertado, e diga, eu tenho uma aliança com você, viu, meu querido? Vamos aproveitar enquanto o corona não chega por aqui para a gente se abraçar. Lava as mãos, viu, minha gente? Seus coicos. Eu queria chamar os pastores para me ajudar a ministrar a ceia. Pastora Hilton, pastora Vanilda.